A seguir, Hora da Notícia. Estudo aponta que 20% da população pode ser superdotada e uma pesquisa aqui da UPF quer saber quantos superdotados vivem na região. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas não temos muito o que comemorar. Sabe por quê? Olha só esse dado, 92% da população mundial não respira ar puro. A gente vai conversar aqui no estúdio com o secretário de Meio Ambiente de Passo Fundo, que vai falar sobre as ações programadas para este mês. Mais de 10.500 doses de vacina contra a gripe foram aplicadas em Passo Fundo, fora do público-alvo, em apenas 2 dias. E ainda materiais alternativos, aliados aos conceitos da física, viram foguetes impulsionados a ar e água. É a competição de foguetes que aconteceu aqui na UPF. Hoje é quarta-feira, é 5 de junho, é hora da notícia. Quando a gente fala sobre pessoas superdotadas intelectualmente, parece que elas estão distantes do nosso dia a dia, não é? Pois saiba que elas podem estar mais perto do que se imagina. Um estudo mostra que 20% da população pode ter altas habilidades e até ser superdotada. Aqui na UPF, uma pesquisa busca saber o tamanho dessa população na região para justamente aprofundar os estudos na área. Isaac Newton, Thomas Edison, Beethoven e Albert Einstein. Todos eles são considerados superdotados, com habilidades e inteligência acima da média. Mas a superdotação não acontece só com os grandes pensadores. A estimativa é que 20% da população mundial tem algum traço de inteligência incomum. Por isso, uma pesquisa da UPF busca identificar crianças com essa condição em Passo Fundo. O assunto foi tratado durante uma oficina, onde acadêmicos puderam entender melhor sobre o assunto. É que ser superdotado significa ter uma habilidade acima da média em 3 tipos diferentes de classificação. O tipo 1 envolve a habilidade em alguma disciplina específica, como o português ou matemática, por exemplo. Já o tipo 2 é voltado para habilidades das artes, como a pintura, o desenho, a música. E por fim, o tipo 3 envolve a criatividade e o comprometimento com as tarefas. Aqui é essencial a capacidade de começar, manter e terminar uma atividade. A superdotação acontece com a união desses 3 aspectos. Para saber se alguém é superdotado ou não, é possível fazer um teste de quociente de inteligência, mais conhecido como o teste de QI. O Elias é estudante de psicologia e está dedicado à pesquisa. Na oficina, ele fez algumas perguntas de testagem aos colegas, com a metodologia que vai usar no decorrer do trabalho. O QI total dá uma ideia do funcionamento global do sujeito. Já as provas verbais, os subtestes verbais, vão dar uma ideia do funcionamento de um fator chamado inteligência cristalizada, que é o conhecimento adquirido do sujeito durante o tempo da vida dele, as memórias, as vivências e esta parte mais de armazenamento, né? Quando nós quantificamos os resultados e o teste nos informa que essa pessoa atingiu 130 de QI, em qualquer um dos 3, ela é considerada um superdotado tipo 1, que é o de habilidade acadêmica ou de teste. O tipo 1, que na verdade é caracterizado por 2% da população que tem o QI acima de 130, é 2%. Mas se nós alargarmos esse conceito, como Renzulli propôs, de abrirmos para a criatividade e a produção, nós vamos encontrar certamente 20% da população, que aí vamos encontrar os grandes jogadores de futebol, vamos encontrar os grandes pintores, os grandes músicos, etc. O objetivo da pesquisa é contemplar o estudo sobre superdotados, que ainda é inédito na região, e ainda capacitar e instrumentalizar professores no manejo desses alunos.
Ainda que já exista uma lei federal que regule sobre a inclusão dessas pessoas na rede pública de ensino, a intenção é ampliar o debate, sem deixar essas pessoas de lado. Nós entendemos que nas escolas estaduais, municipais, enfim, temos certeza de que temos crianças superdotadas. Há uma lei federal que diz que a educação tem que dar conta tanto dos alunos portadores de deficiências quanto dos alunos portadores de superdotação ou altas habilidades. Mas quem são eles? Onde eles estão? O que temos feito por eles? No momento, a pesquisa se dedica ao estudo teórico do assunto e um projeto piloto deve ser realizado em breve. Aí o grupo prevê articulação com a 7ª Coordenadoria Regional e a Secretaria Municipal de Educação. Você sabia que 92% da população mundial não respira ar puro e que essa situação gera um custo para a economia global de 5 trilhões de dólares? Bom, é por isso que a Organização das Nações Unidas definiu o combate à poluição do ar como tema principal do Dia Mundial do Meio Ambiente, lembrado hoje, 5 de junho. Passo Fundo vai realizar uma série de atividades durante todo o mês. Com a gente aqui no Hora da Notícia, o secretário municipal do Meio Ambiente, Rubens Astolfi. Seja muito bem-vindo, secretário. Obrigado. Como um especialista nessa área, você é um engenheiro ambiental, está fazendo também engenharia civil. A pergunta é a seguinte: esse dado da ONU é simplesmente assustador. Isso, esse dado de as pessoas não terem um ar puro para respirar, obviamente é em virtude de que no ar que nós respiramos tem elementos, né, provenientes das atividades humanas. Basicamente nós temos dois principais elementos, que são elementos desenvolvidos pelas atividades industriais e pelas atividades de veículos automotores. Acho que a gente poderia resumir isso aqui na nossa região, né? Ou as indústrias ou os veículos que acabam por poluir o nosso ar. Ele é um dado bastante empírico, podemos dizer assim, porque nós não temos no nosso estado estações com funcionamento, com exceção de uma estação em Porto Alegre, que a FEPAM mantém. Nos outros municípios nós não temos estações meteorológicas que façam a medição dessa qualidade do ar. Mas obviamente, né, óbvio que se tem poluente, o ar não é puro como deveria, ou enfim, como dentro de uma mata nativa, ou enfim, um local que não tenha poluição. Se não houver políticas públicas ou uma mudança no comportamento nosso, no dia a dia, essa situação pode chegar a um nível insustentável? Os grandes centros já sofrem com isso, né? Grandes cidades sofrem com isso, pessoas com problemas de saúde, né? Com diversos problemas econômicos, inclusive através da chuva ácida, que é um derivativo disso também. Então, os grandes centros sofrem mais do que hoje nas médias cidades, mas é importante desde já nós já prestarmos atenção nesse assunto e tomarmos as nossas ações para que uma situação com mais complicadores não aconteça aqui na nossa cidade. Hoje, quais são os principais desafios na sua área, na Secretaria do Meio Ambiente de Passo Fundo? Nós estávamos discutindo durante a semana, né, que é a Semana do Meio Ambiente, nós não temos um grande problema ambiental na cidade. Nós temos pequenos problemas que são causados pelas atitudes das pessoas, né? Por isso que nós estamos trabalhando ainda mais a questão da educação ambiental para tentar mudar a consciência das pessoas ou informá-las das atitudes corretas quanto ao meio ambiente. De que problemas você fala exatamente, podemos secretário? exemplificar como o descarte incorreto de resíduos, a não separação dos resíduos para reciclagem, a questão do esgoto, que muitas vezes é lançado de forma irregular e vem a contaminar o Rio Passo Fundo ou os outros cursos hídricos. Então, são pequenas atitudes individuais que podem mudar o resultado do meio ambiente como um todo na nossa cidade. A própria poluição do Rio Passo Fundo também, que recebe muitos materiais jogados pela população, e a questão dos animais pelas ruas também, eu penso que são demandas bem importantes e que também passam pela sua área. Isso são exemplos de problemas que nós temos e, como eu disse, que dependem muito do entendimento da coletividade, das pessoas, né? As pessoas se sentirem responsáveis pelo aquele animal que elas possuem, não abandonar, não maltratar, se sentirem responsáveis pelo resíduo que elas geram, fazendo a destinação correta, a separação para a reciclagem. Então, a gente consegue compreender isso, que as atitudes individuais das pessoas podem fazer a diferença para o meio ambiente. Até porque existe essa data de conscientização, que é o dia de hoje, mas não adianta fazer ações hoje, nessa semana ou nesse mês. Não é, secretário? É preciso pensar o meio ambiente
o ano todo. Nós, que fizemos parte da população e também a gestão pública. A educação ambiental ela tem que ser contínua, né? Nós temos programas nesse sentido, as escolas trabalham isso, as entidades ambientais também, porque a gente já compreendeu isso, que a educação ambiental tem que trabalhar todos os dias, as mais variadas formas e nas mais variadas faixas etárias também da população, né? Não são só as crianças que devem ser educadas, mas também jovens e adultos. Perfeito. Só para a gente fechar aqui a programação para os próximos dias, em função da data de hoje. A programação ela é voltada muito para a educação ambiental, então as escolas estão fazendo a sua programação. Nós lá no Parque Ambiental Banhada Vergueiro, todos os dias temos programação para quem visita o parque, para quem está participando lá das atividades do meio ambiente através das escolas e do Núcleo de Educação Ambiental. Perfeito. Obrigada pelas informações e um bom dia de trabalho. Obrigado. Obrigada. E a movimentação é intensa na Câmara dos Deputados desde ontem. Zumara, o que está acontecendo? Olha, Thaís, a gente vai ter movimento intenso na Câmara dos Deputados por muitas outras semanas e mais dias. Mas ontem, em especial, tivemos duas situações vivenciadas pela Câmara dos Deputados. Enquanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, falava em audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, o presidente Jair Bolsonaro entregava pessoalmente o projeto de lei alterando regras da CNH, como a ampliação de 20 para 40 pontos para a perda da carteira. O projeto também flexibiliza o uso de capacete para motociclistas e retira a obrigatoriedade do uso da cadeirinha para crianças. Um projeto polêmico, sem dúvida nenhuma. Na Comissão de Finanças, Guedes traçou uma agenda que será lançada no segundo semestre deste ano. Segundo ele, depois da aprovação das mudanças previdenciárias, ele vai incluir nessa agenda a reforma tributária, mudanças na distribuição de recursos entre os entes, que são estados e municípios, e a liberação de saques do PIS/PASEP e do FGTS para aquecer a economia. Guedes também anunciou que o governo federal vai desacelerar a realização de concursos públicos nos próximos 5 anos. Segundo ele, neste período, 40% dos servidores se aposentarão e, ao reduzir as contratações, o número de servidores vai cair, sem a necessidade de demissões. Bom, obrigada, Zumara, pelas informações. Bom trabalho para ti e até amanhã. Até amanhã. Obrigada. No próximo bloco, a gente mostra a utilização de materiais alternativos aliados aos conceitos da física. Deram forma a isso que você está vendo aí, foguetes impulsionados com ar e água. A gente já volta. Mais de 10.500 vacinas foram aplicadas nas unidades de saúde de Passo Fundo, fora do público, em apenas 2 dias. Inclusive, as unidades dos bairros Jardim América, Rice, Vila Nova e as estratégias de saúde da família Adriana Lírio, Ivo Ferreira e Adolfo Grotto não dispõem mais de doses da vacina. Ao todo, o município já imunizou 69.800 pessoas. E olha só, aqui no Rio Grande do Sul, mais 2 mortes foram registradas por gripe em 2019. A possibilidade de um pacto pelas reformas fez o mercado financeiro dar mais um voto de confiança ao Brasil. Essa foi uma das conclusões apresentadas ontem à noite no programa Painel, que vai ao ar toda terça ao vivo pela UPF TV, Rádio UPF, pelo site e redes sociais. O programa analisou o momento econômico e político do país em torno da proposta do pacto feita pelo ministro Dias Toffoli. Se você não acompanhou ou quer rever o painel para entender um pouco mais da complexidade desse assunto e o quanto ele pode interferir na nossa vida, o painel reprisa hoje, aqui pela UPF TV, canal 4 aberto, 14 da NET, às 11 horas da noite. E tem uma última exibição amanhã, às 10 da noite. Dá só uma olhada num trecho do programa. Se a gente for observar as cartas dos principais gestores internacionais em janeiro, eles estavam apostando que a reforma da Previdência iria acontecer no primeiro trimestre. Não aconteceu. Depois, as cartas de fevereiro estavam mostrando que a reforma deveria acontecer entre março e abril. Entre abril e maio, não aconteceu. E agora essas reformas, pela perspectiva deles, devem passar entre agosto e setembro.
Só que paciência tem limite. A questão é quem vai investir num país que caminha para o colapso fiscal. A dívida brasileira acumula todo dia e em algum momento a sua dívida vai ficar insustentável. Do ponto de vista dos empresários, as reformas, não só a previdenciária, mas de uma maneira geral, elas são importantes sim para que esses cenários que se espera que melhorem, eles realmente aconteçam. Mas conversávamos antes e nas rodas de conversa com os demais empresários, todos de forma unânime eles concordam que é preciso que o governo também faça o dever de casa dele, que ele comece a fazer uma reforma administrativa, reduzindo seus próprios gastos com o pessoal. O ministro Dias Toffoli, ele chamou a si uma função realmente de magistrado. Está na hora, agora passou, vamos ter que pensar no Brasil. Quando ele propôs um pacto, e o pacto não é efetivamente só da reforma da Previdência, o próprio Dias Toffoli, lá em novembro, ele já falava do pacto ou de uma reforma de segurança pública, e o pacote anticrime do Moro está andando, apresentado pelo ministro Moro, falava da questão previdenciária e falava do próprio pacto federativo. Talvez aí até a questão tributária não seja só como se gasta, mas onde se gasta e como se distribui o dinheiro também, né? Olha, para quem gosta de sol e tempo firme, os próximos dias vão ser assim, ó, de céu limpo, poucas nuvens em Passo Fundo. Veja mais na previsão para quinta e sexta-feira. A quinta-feira será de sol durante todo o dia e à noite tempo aberto, ainda sem nuvens, mínima 8 e máxima 19 graus. O sol permanece na sexta-feira e não há previsão de chuva, mínima 9 e máxima 20 graus. A gente mostra agora um desafio nas alturas. É assim que dá para resumir a 4ª edição da competição de foguetes, organizada aqui pelo curso de Física da UPF. Bom, equipes de escolas de Passo Fundo e região estudaram, construíram e colocaram seus foguetes para decolar. Isso foi feito apenas com materiais alternativos e com conceitos da física. Antes do final da competição, teve muito teste. Alguns deram certo. Outros nem tanto. Mas todas as equipes tinham um objetivo em mente: conseguir fazer com que um foguete feito em sala de aula voasse o mais longe possível. Foi um grande desafio. Os foguetes tinham que ser feitos com material alternativo. Foi esse o caso do foguete do grupo do Adriano. Eles vieram da escola Júlia Bilharte de Chapada, que está na competição pela primeira vez. E até que não estavam muito confiantes no começo. Só que aí, todos os testes deram certo. Foi construído com 2 garrafas de PET, né? E com papelão. Nós tínhamos feito teste com aquele outro foguete que tem papelão mais fino, esse aqui. Mas os dois chegaram mais ou menos na mesma distância, né? Então o que importou mais ou menos foi o diâmetro da asinha, que nós notamos que se não estava bem certo, levava torto. E daí a grande culpada pelos alunos estarem na competição. A professora Heloísa foi quem instigou a curiosidade e ajudou na construção dos foguetes. A gente estudou muito sobre a física, as leis de Newton, velocidade, aceleração e outros conceitos envolvidos no lançamento do foguete. O objetivo principal, né, além de motivar eles na competição, de ser uma brincadeira, algo divertido, né, é que eles percebam, né, e discutam conceitos de física no lançamento de foguete. Não só de física, né? De outras disciplinas também, matemática, química, enfim, outras disciplinas. Aliado, né, à competição, a gente faz umas oficinas com os professores para discutir, né, possibilidades de quais conteúdos podem ser trabalhados em sala de aula, aproveitando, né, a competição para relacionar com o conteúdo teórico, né? Bom, e o pessoal leva essa competição tão a sério que chegaram até a fazer uniforme. Giovana, me conta um pouquinho como é que foi a preparação de vocês nessa competição. Bem, a princípio a gente começou com uma disputa dentro da nossa escola e aí a gente se preparou, a gente teve a ajuda da Pro, foi bem interessante assim. Eu acredito que a principal questão que a gente tem quando a gente produz isso é a união da turma, sabe, a união da escola, é extremamente importante e a gente se uniu. Inclusive agora a gente
todos nós viemos aqui com as nossas camisetas porque o foguete uniu a gente, sabe? O Instituto Estadual Arco Verde é o atual recordista da competição. Em 2015, o foguete da equipe vencedora alcançou os 230 metros. E dessa vez, o trabalho foi feito para tentar repetir a dose. O nosso foguete, a gente desenvolveu um gatilho, que a gente trabalhou bastante tempo nele. E depois a gente também produziu as garrafas com uma aerodinâmica diferenciada. Espero que isso nos ajude e que a gente consiga, de alguma maneira, se diferenciar, né, e se destacar dentre as outras equipes das outras escolas também. Ainda que cada um seja diferente, todos esses detalhes são muito importantes para lançar o foguete o mais longe possível. O lançamento é parabólico e medido pelo alcance horizontal. Também está em jogo um relatório que os alunos entregam explicando por que o foguete foi feito daquele jeito. E a cada lançamento, celebração, torcida e descoberta. Nem parecia que o que estava em jogo eram só leis de física. O programa de hoje termina aqui, mas antes fica o convite para você dar um pulo na página da UPF TV no Facebook e compartilhar o nosso conteúdo. A gente volta amanhã ao vivo ao 12h30. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.